Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui para falar de NFL. É hora de trazer os palpites da rodada de Wild Card. Já falei aqui na live e tudo mais, mas a live ficou muito grande, tudo ia atrapalhar. Resolvi fazer um vídeo especial separadinho com os placares dos jogos, inclusive aqui desse final de semana. 2 jogos no sábado, 3 no domingo, 1 na segunda-feira. Cobertura especial no Toque Passa. Não perca tempo, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, ou então for começar uma live, vai ter novidade aqui, daqui a pouquinho eu conto melhor. Deixa o seu like, o seu hype, deixa o seu comentário e, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, uma The Duke, a bola igual a usada na liga, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Fanatic, a nossa parceiraça, aqui embaixo na descrição, tem link, tem cupom de desconto e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, então, falei, final de semana especial, já rolou live aqui, já dei mais ou menos a minha linha, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre cada um desses confrontos, né? Como eu disse, 2 jogos no sábado, 3 no domingo, 1 na segunda-feira, e também as lives ficaram muito grandes, nem todo mundo vai passar por cada uma delas, então ficar separadinho aqui cada um dos confrontos é melhor para vocês me cobrarem depois. Vou colocar também os palpites lá no site, no toquepassa.com.br. Até aproveitando, vamos lá para o toquepassa.com.br, porque nós temos notícias que rolaram nas últimas horas. Primeiro lugar, muito importante, a NFL confirmando a mudança, então, do local do jogo entre Rams e Minnesota Vikings. O jogo estava marcado para o SoFi Stadium, mas por conta dos incêndios que estão acontecendo lá na região do sul da Califórnia, né, perto de Los Angeles, não propriamente em Inglewood, mas a qualidade do ar está muito ruim. Inglewood é onde fica o SoFi Stadium, e aí eles decidiram levar para Arizona. Era o plano B, tinham anunciado como um plano B, e aí foi confirmado então o lugar que recebeu o Super Bowl no ano retrasado, né, 2023, será o palco dessa partida então entre Rams e Vikings na segunda-feira. Temos 2 notícias interessantes aqui para colocar. Essa aqui eu queria colocar. Em primeiro lugar, o Aaron Glenn, né, o coordenador defensivo da equipe dos Lions, recusando o pedido de entrevista feito pelo New England Patriots. Ele já vai fazer entrevista, né, para ser treinador da equipe dos Saints, dos Raiders, já conversou com os Jets na quinta-feira, tem os Jaguars e os Bears no sábado, mas recusou esse convite. É claro que logo surgiu a polêmica, ele não falou motivo nenhum para ter recusado, então surgiu a história da Rooney Rule. A gente lembra que tem uma regra na NFL que fala que para cargos como head coach e general manager, você precisa fazer entrevistas com pelo menos 2 pessoas que façam partes de minorias étnicas, né? Que poderia ser o caso. Tem muita gente que burla essa regra fazendo entrevista que não serve para nada, como o Brian Flores denunciou há um certo tempo. Os Patriots já entrevistaram 2 candidatos que fariam parte dessa minoria étnica, né? O Pep Hamilton e o Byron Leftwich. São 2 treinadores que estão fora da liga. Essas entrevistas precisam ser presenciais, como eles estão fora da liga, já dava para rolar, já fizeram a entrevista e pronto, né? A tendência é que os Patriots contratem o Vrabel e talvez tenha sido só para cumprir a regra então, mas não houvesse de fato interesse. Lamentável se for isso, mas tá aí o Aaron Glenn, então vai conversar com outros times e não quer conversar com o New England Patriots. Recusou esse convite. E para fechar, Tarek Hill, né? O empresário dele lá, o Drew Rosenhaus, que é um dos mais famosos e importantes agentes da NFL, deu entrevista ao programa do Pat McAfee, falando que o Tarek Hill está comprometido com a equipe dos Dolphins, tá? Não tem pensamento nenhum, ele quer jogar lá, ele vai jogar. Falou que os Dolphins têm muitos problemas para resolver e o Tarek Hill não é um desses problemas, certamente não é um problema. A gente vai lembrar que na derrota para os Jets no último final de semana, no domingo, ele se retirou do time no último período, falou não vou entrar mais, né? A equipe dos Dolphins acabou perdendo o jogo para os Jets, mas já não tinha mais chance de playoffs, porque no outro jogo os Broncos estavam passando o carro para cima dos Chiefs, e pela primeira vez na carreira o Tarek Hill ficou fora da pós-temporada. E aí, claro, né, gerou esse desconforto, esse ruído. No final da partida ele falou, tô fora. Tá, tô fora, foi legal esse tempo que eu joguei aqui, mas tenho que procurar o que é melhor para minha carreira e tchau. Agora, Rosenhaus, sabendo que tem um contrato, que tem muita coisa aí, muito dinheiro envolvido nessa polêmica, né? Depois, no dia seguinte, ele postou a foto como se fosse o Antonio Brown, metendo aquele louco lá na época do Tampa Bay Buccaneers.
passou um pano aqui, falou, não, tá tudo certo, né? Ele vai jogar, ele vai ficar nos Dolphins, não sabemos o que vai ser. Próximos capítulos acontecerão dessa novela aqui, com certeza daqui até agosto, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Vamos nessa então para os nossos palpites, começando com o jogo entre Los Angeles Chargers e Houston Texans, que se enfrentam no sábado, 6h30 do horário de Brasília. E é um jogo bem interessante, né? Eu tenho aqui as minhas convicções sobre as duas equipes. Em primeiro lugar, que eu acho que uma coisa muito comum que se fala quando se fala de Chargers, o pessoal fala assim, os Chargers vão dar a chargeada, né? Eu não sei, eu fico com a impressão que isso aqui... Assim, você não pode rotular sempre um time, ele sempre vai fazer isso, não interessa qual seja a gestão, né? Quem é o treinador. Com o Brandon Staley a gente via o time chargear, né? Eu teria mandado embora ele depois daquele jogo contra os Jaguars. Se manteve, chargeou outras vezes, vinha de antes, era uma cultura antiga, mas eu acho que o Harbaugh muda um pouquinho esse sentimento, inclusive com aquela vitória sobre o Denver Broncos, em que o time perdia ali por 24-13, né? No terceiro quarto já, e conseguiu buscar esse placar e vencer e garantir a classificação. Então eu acho que mudou um pouquinho a figura, eu não vou colocar esse carimbo, esse rótulo nesse time dos Chargers aqui. O que eu sinto na equipe dos Texans é um time muito talentoso, né? Qualidade tem de sobra. Já falei aqui o quão bom eu vejo essa defesa com Daniel Hunter, com o Will Anderson, você tem o Derek Stingley, você tem bons jogadores em todos os setores, o ataque também é bem construído, mas que é um ataque que passou a temporada inteira sem encontrar sua identidade. Falei isso aqui no jogo que eu fiz contra os Bills, aquela vitória que foi uma partida horrorosa do Buffalo Bills, inclusive, né? Mas era um ataque que você via que, não sei, tentava uma coisa diferente, vou mudar aqui, mas não encaixou em nenhum momento, perdeu peças importantes, o caso do Diggs, perdeu o Tank Dell também, outra peça muito importante, e é um time que tem problemas na sua linha ofensiva, né? O Stroud está sendo muito incomodado, sendo incomodado ele não está jogando tão bem quanto foi ano passado, foi um time que foi espetacular, a sensação dos playoffs no ano passado, mas eu acho que fica pelo caminho, né? Eu vou aqui com uma vitória do Los Angeles Chargers. Uma vitória apertada, tá? Acho que não vai ser um jogo muito tranquilo também não, porque tem qualidade dos dois lados. Vou ficar com uma vitória por 24-20 para a equipe de Los Angeles, um jogo bem, assim, decidido nos detalhes mesmo, tá? Lembrando que eu tô 68%, 68,38% de aproveitamento na temporada nos meus palpites. Fico com a vitória dos Chargers nesse momento. Aliás, J.K. Dobbins treinou limitado a semana inteira, tá questionável, mas deve ir para o jogo. Essa é a expectativa. Sabadão já, então às 6h30 da tarde de Brasília. Depois, logo na sequência, às 10 da noite, vem o jogo entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Jogo que acontece lá em Baltimore. Rivalidade de divisão, dois times que se enfrentaram na temporada já, que se conhecem muito bem. Os Ravens basicamente fregueses dos Steelers nos últimos anos, né, sofrendo bastante. Nenhuma defesa sabe jogar tanto contra o Lamar quanto a defesa do Pittsburgh Steelers. Um jogo que tende a ser difícil de previsão. Aqui parece ser uma casca de banana por conta da rivalidade, né? O Baltimore Ravens, no papel, não tenho a menor dúvida que é mais time do que a equipe dos Steelers. Tem um ataque mais interessante, tá sem o Zay Flowers. Zay Flowers está machucado, né? Tá fora da partida, já foi anunciado que não joga. Mas ainda tem, você tem um jogo terrestre sensacional. Você tá falando do Lamar Jackson, 2 vezes MVP, que vem na melhor temporada da carreira, sabe? Conseguindo grandes passes, conseguindo correr muito bem como sempre correu. Conta com esse escape e com essa isca também, que é a corrida do Derrick Henry. Eu vou passar pro Henry correr, ou eu vou correr, ou eu vou passar. Então é um ataque que traz muitas possibilidades aqui e está enfrentando uma defesa que vem numa queda. Quando você olha a formação da defesa, você está falando de Highsmith, está falando do Hayward, está falando do TJ Watt, para mim, o jogador defensivo do ano. Você tem belíssimos jogadores nessa equipe, mas o ataque do Pittsburgh Steelers ele é totalmente inconsistente. E não é só uma questão do Russell Wilson. O Russell Wilson mostrou que tem qualidade, ele conseguiu fazer algumas coisas ao longo da temporada, mas falta também um apoio, né? Sabe, a gente está falando do Pickens, que
sei lá, largou mão, né? O Pickens está completamente maluco, tá se perdendo um pouquinho no personagem e passou a ter muitos drops. No jogo passado, inclusive, né, na última derrota para os Bengals, teve chance de conseguir a vitória, mas aí teve drop do Pickens, teve drop do Freiermuth, né, que é o alvo mais confiável ali do Russell Wilson. Então eu acho que esse ataque vai deixar um pouco a desejar contra uma defesa dos Ravens que não tem o poderio da defesa dos Steelers, mas que conseguiu se encontrar um pouco melhor, tá? Eu acho que isso aqui tem potencial para ser o jogo mais desequilibrado no termo de placar. Meu palpite é uma vitória por 33-23 para o Baltimore Ravens, mas, como eu disse, casca de banana ali, tá? Eu sei que o torcedor dos Ravens, dos Steelers, aliás, não está confiante, né? Acho, talvez pinte, né? Sempre pinta, mas acho que vai ser a torcida que vai ouvir eu falar que eles vão perder e que não vai vir aqui pra mim e falar, tá vendo, a dúvida da gente, não vai ser. A torcida está um pouquinho resignada, parece que é coisa, filme repetido, né? Desde 2016 o time não consegue vencer um jogo de pós-temporada, foi uma vitória contra os Chiefs naquela época, os Chiefs não eram o que são, já conquistaram 3 Super Bowls, tudo mudou, menos os Steelers, que começam bem a temporada, chega na reta final, deixa a desejar, chega nos playoffs e vai mal, perder os últimos 4 jogos. São raríssimos os casos de time que chega nos playoffs vindo com uma sequência de 4 derrotas. Se não me engano, é o 4º time da história da NFL, mas não vou precisar aqui porque eu me perdi já nessa estatística, tá? Então tá aqui o meu palpite já para esse jogo. Aí a gente vai pro domingão que vai ter uma novidade aqui no Toque Passa, tá? Conversei com o Ivo e a gente fechou. Vamos acompanhar esses 2 primeiros jogos juntos, né? A gente pode assistir. Fazendo aqui o react, né? A gente bota o jogo na televisão e fica aqui junto para ir conversando e batendo papo. A gente tenta acertar para não ter problema de passar um spoiler pra galera, né? Dá para atrasar um pouquinho a live, todo mundo se acerta na live e a gente assiste com os comentários, com a conversa, o bate-papo aqui. Eu estarei com o Ivo e a gente vai pensar em algumas coisinhas para fazer também durante o jogo, né? Esses 2 primeiros jogos, né? O jogo que acontece às 3 da tarde entre Buffalo Bills e Denver Broncos e depois começando às 6h30 a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Jogos de grandes torcidas, acho que todo mundo está bem interessado em ver. E eu vou começar a dar meu palpite aqui, tá? Vou começar pela partida do Buffalo Bills contra o Denver Broncos. Buffalo Bills número 2 contra o Denver Broncos número 7. Né? Temos os Chiefs descansando, então o segundo melhor enfrentando o pior time da AFC nos playoffs. Quem passou entre os 7, né? E é um confronto que eu vejo bastante equilibrado, por mais que a gente esteja falando de um confronto do número 2 com o número 7. Nos últimos anos, desde que passou a ter o 7º time classificado, muitas vezes a gente falava, cara, não vale a pena, né? Porque é figuração, o cara vai lá e nem compete de verdade. Acho que não tinha 7 times para pôr. Esse ano eu vejo 2 times número 7 que são muito interessantes. Né? Os Packers já mudaram um pouquinho essa ideia no ano passado, quando chegaram até o Divisional Round, venceram o primeiro jogo sendo o número 7. E aqui eu vejo nesse time dos Broncos uma capacidade de conseguir atrapalhar. Né? A gente está falando da defesa que mais sacks conseguiu contra o ataque que menos sacks levou, e não leva sack porque você tem o Josh Allen, que é monstruoso, que é um cara difícil de derrubar, é um cara que tem mobilidade, é um cara que tem um corpo grande, né? Um corpanzil ali que sai na corrida e aguenta a pancada, que corre também com a bola e consegue resolver com as próprias pernas. Então é um duelo bem interessante. Tá falando do Nick Bonito, Nick Bonito é um nome maravilhoso. Você tem uma galera que vai conseguir chegar, que vai conseguir pressionar. Esse ataque dos Bills, eu vi até, não lembro qual foi o site que colocou que um problema é você não ter uma estrela como recebedor. Eu acho que a melhor coisa que tem nesse time é não ter uma estrela como recebedor. Então não tem assim, nenhum ego para ser alimentado, você passa a bola para todo mundo, você conta com uma ajuda sensacional. O Cooks é um excelente running back que recebe passe também e é um baita de um desafogo para o Josh Allen. E eu vejo esse ataque muito interessante contra uma defesa que é muito forte. E para mim a defesa tem que tá bem no jogo para garantir uma chance para a equipe do Denver Broncos. O ataque dos Broncos pode conseguir com o Bo Nix. Bo Nix fez uma temporada muito boa como calouro realmente, né? Crescendo demais, se adaptando muito bem e com o Sean Payton comandando. Pega o problema que o cara tem, vai lá e tira essa situação.
bota ele numa situação mais confortável e vai adiante. Mas eu acho que não dá para ir para o tiroteio, não dá para ir para trocação, não pode ter ponto para lá, ponto para cá, aí não vai aguentar o ataque do Denver Broncos. A defesa precisa ser, é fundamental parar o ataque dos Bills para dar uma chance do ataque dos Broncos vencer essa partida. Vou ficar com um jogo equilibrado, tá? Mas com a vitória do Buffalo Bills, 27-23 é o meu palpite, né? Mas, cara, jogo dos mais legais de se acompanhar também, jogo muito bom. E aí, na sequência, também com a cobertura aqui do Toque Passa, né? Nosso bate-papo rolando em live, teremos o Philadelphia Eagles recebendo o Green Bay Packers. O jogo que foi o jogo da abertura da temporada para as duas equipes, o jogo de São Paulo, né? Se enfrentaram em São Paulo numa grande partida. E dois times que, assim, têm similaridades, mas que eu acho que chegam de forma um pouquinho diferente. Eu vejo os Eagles hoje bem melhores do que os Eagles que jogaram em São Paulo. Eu vejo os Packers, acho que não evoluíram tanto, né? É um time que cresce, que tem os seus encantos, tem sua magia, tem sua chance de vencer o jogo, mas eu acho que ficou para trás. No crescimento, e lá a gente está falando de um jogo que os Eagles venceram em São Paulo, os Eagles são melhores e os Packers estão um pouquinho melhor, né? Mas a diferença aumentou entre essas duas equipes. Inclusive estava acompanhando, né? Fui até rever umas partidas, eu vi lá o Brady tinha ido muito bem, né? O recebedor da equipe dos Packers foi muito bem, mas ele jogava contra o Maddox, né? E agora ele vai ter, muito provavelmente, o Cooper DeJean, que está jogando muito bem. Eu gosto demais desse time dos Eagles. Para mim, ele é um real contender, né? Eu acho que os Packers, eu consigo ver esse time chegar nos playoffs. Nos playoffs eles já estão. Mas chegaram a apontá-lo como o time que chegaria no Super Bowl, teve uma quedinha, tem qualidade, tem como ver esse time indo adiante, mas eu acho que eles deram azar, não azar porque foi aí uma incompetência deles mesmo, era só ter vencido a equipe do Chicago Bears na última semana em casa, que teria evitado esse confronto logo de cara com a equipe dos Eagles, mas eu acho que eles seriam capazes de vencer o Tampa Bay Buccaneers, seriam capazes de vencer a equipe dos Rams, seriam capazes de vencer os Commanders, mas eles vão enfrentar justamente o time que eu acho que eles não vão conseguir vencer, né? Acho que casa muito bem ali, o jogo terrestre vai funcionar, a defesa dos Packers ela é competente, ela consegue forçar turnover, mas você tem muitas armas, muita qualidade nesse ataque e o Jalen Hurts deve jogar. Ele não foi totalmente liberado do protocolo de concussão ainda, mas treinou de forma, né, completa na última atividade, que eu tenho notícia, né, porque eu estou gravando aqui na sexta-feira de tarde, e eu acho que vai vencer. Eu acho que jogando em casa ainda, eu fico com uma vitória do Philadelphia Eagles, placar também de uma posse de bola, 26-23. 23-23 vai ser meu palpite aqui, vitória de Philadelphia, um jogo também bastante equilibrado. Lembrando que no passado os Packers também, além de passar o carro para cima do Dallas Cowboys, que aí a gente vai falar também dos Cowboys, né? Eles exigiram demais dos 49ers. Jogando no Levi Stadium, né? E os 49ers talvez o melhor elenco daquela temporada, Eagles talvez o melhor elenco dessa temporada, pode cobrar muito mesmo, que eu acho que vai ser um jogo bem legal de se ver. No Sunday Night, né, o terceiro jogo do sabadão, nós teremos o Tampa Bay Buccaneers recebendo o Washington Commanders, número 4 contra o número 5. Buccaneers, de novo, né, ganharam a divisão, mas suaram mais do que deveria. Vai pegar uma equipe do Commanders que tem um ataque com o Jayden Daniels, e se for para a última bola, dá para confiar no Jayden Daniels, né? O cara que é capaz de conseguir campanhas incríveis no momento decisivo, mas do outro lado também tem outro cara quente. Tô falando do Baker Mayfield, né? Segundo em jardas, segundo em passes para touchdown, primeiro em interceptações, né, com 16 interceptações, junto ali com o Kirk Cousins. Isso aqui é um ponto negativo, né? Você vive, você morre, e é a maneira do Baker Mayfield, tá jogando daquele jeito, mas ele é um cara muito competente, com o Mike Evans como alvo. O Macmillan cresceu bastante também, tem aparecido em momentos importantes. Buck Irving correndo muito bem com a bola. Vai dar trabalho demais para essa defesa dos Commanders, que é ruim. E eu acho que esse aqui vai ser o diferencial. A defesa dos Buccaneers, ela tem altos e baixos, né? Tem alguns momentos em que ela some, que ela parece com uma nhaca, não joga bem, mas ela aparece em vários momentos. A defesa do Washington Commanders, ela só conseguiu aparecer em jogo contra time absolutamente fraco,
né? Um time que não tinha condições, ela consegue alguns bons números, mas quando enfrenta um time um pouco mais complicado, acaba entregando a paçoca, acaba, né, comprometendo bastante. Vários exemplos ao longo da temporada. Tem material de sobra. Você tem o Lattimore, eu gosto muito do Luvo, acho um baita do jogador, foi uma boa aquisição na Free Agency, mas que não ornou, não casou, né? Não funcionou como deveria. Fica uma vitória do Tampa Bay Buccaneers, mas é outro jogo bem equilibrado. Eu vou colocar um placar de 28-27, sabe? Eu sei que não vai ser questão da última bola, mas talvez seja a última bola. Talvez vá tentar uma conversão de 2 pontos e não consiga. Acho que vai ser um jogo equilibrado porque os Buccaneers não passam aquela confiança como poderiam passar, né? E a equipe dos Commanders, um detalhezinho aqui, está inferior ao Tampa Bay Buccaneers, mas jogo complicado. Assim como é complicadíssimo você prever qualquer coisa às 10 da noite na segunda-feira, o último jogo da rodada de Wild Card entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings. Los Angeles Rams campeões da NFC Oeste. Seed número 4 vai enfrentar o seed número 5, o Minnesota Vikings, que chegou na última semana podendo garantir até bye week. Perdeu para os Lions no maior jogo, né, maior Sunday Night de semana 18 da história. E tem que sair de casa para jogar, né? Vai lá para Arizona, não vai enfrentar... Também não dá para falar que não vai enfrentar um campo adverso, porque, convenhamos, era capaz de ter mais torcedores dos Vikings lá no SoFi Stadium do que torcedores dos Rams, que é a tradição que acontece lá no SoFi Stadium. Vai para um campo neutro, vai para Arizona, e eu acho que vai dar bem parecido aqui a questão do público mesmo. É um jogo também dos mais equilibrados, difíceis de se prever, né? A gente fez lá a nossa live com o Ivo, que foi tentando passar aqui, houve uma desavença aqui e ali, ficou com um favoritismo mais destacado para a equipe dos Vikings, mas eu acho que é um jogo equilibrado porque os Rams têm material. O problema é que os Rams não têm jogado de acordo com esse material, né? Você está falando do Cooper Kupp, que foi um dos melhores recebedores dos últimos anos, mas que esse ano parece fazendo figuração. Está caindo muito peso em cima do Puka Nacua. Matthew Stafford não está jogando aquilo que a gente espera do Matthew Stafford. Parece um cara já mais veterano do que de fato ele é, um cara mais indo para os últimos instantes dele na NFL. A gente, aliás, tem discutido isso bastante nos últimos anos, se ele vai para aposentadoria ou não, né? Mas você tem uma defesa forte, uma defesa com bons jogadores. Aqui do outro lado, a gente vai falar de defesa aqui, fica difícil falar outra coisa da defesa do Minnesota Vikings, né? A Minnesota Vikings é uma defesa espetacular, muito bem trabalhada aqui, que consegue disfarçar, mas, pô, falar do Fisk, falar do Turner, do Young, do Jared Verse, você tem bons jogadores, vai levar pressão para o Sam Darnold, que entra com uma pressão maior ainda, né? Porque ele vai lembrar até da época dos Panthers dele, em que ele vai bem naquela reta final e tá na beira de levar o time para a pós-temporada, eliminando o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady, enfrentam os Bucs e jogam muito mal, né? É eliminado e volta a ser aquele cara do... Tá, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Mas volta a ser aquele rótulo que ele já tinha, é mais um quarterback ponte, vai ficar rodando por aí, vai para a equipe do San Francisco 49ers, fica só no banco de reservas e tem de novo esse grande momento. Primeiro teste dele, perdeu para a equipe dos Lions, né? Foi exposto com uma defesa kamikaze do Detroit Lions. Será que os Rams vão repetir isso? Né, vão aplicar a mesma tática, vai para cima e atrapalha ele, complica a vida, mas o Sam Darnold tem que estar preparado para isso, conta com uma boa linha ofensiva também, e tem que estar preparado, tem que saber que, assim, pode ter alguns milhões de dólares em jogo nessa partida. Né? Se ele perder esse jogo, esquece, é quarterback ponte de novo, é contratinho de 12, 15 milhões de dólares para time X ou Y, vai ficar rodando por aí, se ganhar... Aí volta a ficar ali no patamar dos 40, se levar o time adiante vai ser 50 e tantos milhões de dólares por temporada, porque eu gostei do que eu vi, né? Eu acho injusto, mas o pessoal olha na hora que vale, né? Na hora que vale você tem que entregar muito bem. Vou ficar com a vitória dos Vikings, tá? Vou ajudar aqui com alguns milhões pro Sam Darnold, vou colocar uma vitória por 25-20. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado também. Estou prevendo uma rodada bastante equilibrada. E a gente volta na segunda-feira para... Aliás, na segunda-feira nada. Domingo de manhã vai ter vídeo dos jogos do sábado. Domingo à tarde vai ter a live para a gente acompanhar essas partidas. Segunda de manhã tem vídeo sobre os jogos do Domingão.
terça-feira vai ter vídeo sobre o jogo da segunda-feira, então ó, perde tempo não, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado, fica ligado no Toque Passa, ó, e confira a live que a gente fez aqui, o palpitão todo dos playoffs, tá desse lado aqui, vai ser bem legal. Vamos nessa, aquele abraço.